Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus maravilhoso. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. O Senhor aqui nos trouxe. Aleluia. Pela misericórdia dele. Tivemos algum obstáculo, mas maior é o nosso Deus. Estamos com uma campanha ali na igreja. O tema é: a sua fé rompe barreira. Quem tem fé, amados, aleluia, pode vir qualquer tipo de barreira, mas ela vem para cair, sabe por quê? Porque o Deus de Israel é maior do que tudo, aleluia, na minha e na tua vida. Vamos ver uma palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 45. Livro de Isaías, capítulo 45. Glória a Deus. Aleluia. Oh, pode ter certeza que nesta noite, aleluia, o Senhor já assinou a tua vitória para a glória. Aleluia. Não sei há quanto tempo tu tem pedido, tem chorado, mas o Espírito de Deus, que se faz presente aqui neste lugar, aleluia, ele diz ao meu coração que tem ouvido choros de pessoas aqui neste lugar, aleluia. As tuas lágrimas não é em vão para a glória do Senhor. Glória a Deus. Isaías 45 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, e quebrarei as portas de bronze. Glória a Deus, E aleluia. despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Que Deus maravilhoso, aleluia, nesta noite. Ele está dizendo aqui, aleluia, para mim e para você, aleluia, aquele teu acusador, aquele teu adversário, já caiu por terra. Porque o Deus que abre porta, aleluia, está aqui neste lugar. Aleluia. Ele usando a boca de João, lá no livro de Apocalipse, ele diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. Aleluia. Então, só querendo tentar fechar a tua porta. Foi igual a irmã diz ali, aleluia. Quem louva ao Senhor, irmão, aleluia, é uma porta aberta para poder louvar o Senhor. O adversário lança seta, mas nesta noite ele já caiu por terra para a glória do Senhor. E ele diz, aleluia, que ele te chamou pelo teu nome. Aleluia, não tem essa que chama. Deus não chama ninguém por apelido, não. Ele chama pelo nome para a glória do Senhor. Eu quero fazer uma oração junto com a igreja nesta noite. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Aqueles que podem. Aleluia. E oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos nesta noite, meu Rei, por mais uma noite, mais uma vez, meu Pai, na tua presença, para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Olha, Deus, nesta noite, ó Pai, mais uma vez, meu Senhor, contempla, Pai, aleluia, o clamor da tua igreja, o clamor do teu filho agora, Pai. A mulher, meu Senhor, que entrou aqui nesta noite, ó Pai, que te adora, meu Senhor, com os lábios, mas o coração, meu Senhor, aleluia, está apertado, sangrando, porque não aguenta mais, meu Pai,
glória a Deus, aleluia. Está conosco também a nossa irmã Letícia. Dá uma oportunidade também, em nome de Jesus. Louvar o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pastor, fica aqui no púlpito com a gente, pastor, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Seja da nossa comunidade. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus. Fica à vontade, pastor. Você está na sua igreja. Senhor, aleluia, Deus. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Eu queria chamar a Marcela para cantar comigo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh, Deus glória. seja louvado. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Cabo aqui, ó. Pegou? Glória, 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 glória a Deus. Toda hora. Aleluia, aleluia, Deus. Poderoso Deus, Criador de céu e terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, mano. Faz a vontade, Senhor, de chegar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
pleito lá o Senhor também, não? Aleluia. Hã? Não pleito lá o Senhor também? Aleluia, Deus. Hoje não. Amém? Vamos ficar em pé. Eu gostaria que nosso amado irmão pastor Ronaldo fizesse essa oração. Aleluia. Glória a Deus. E na sequência nós vamos estar ouvindo já o Natanael trazer a palavra. Em nome de Jesus, quero convidar o próximo vez, ou o próximo dia que o pastor estiver falando na agenda dele, ele vem trazer uma palavra. Aleluia. A igreja quer que o pastor volte aqui mais vezes, não? Quem não falar nada? Graças a Deus. Vamos orar, irmãos, aleluia, nesta noite, para que o nosso Deus, aleluia, venha usar, aleluia, o teu vaso, o teu servo, aleluia, com a responsabilidade aí, aleluia, né? Muito grande, mas eu creio que o Senhor, aleluia, sabe de todas as coisas. Estende as tuas mãos de profeta para cá, vamos abençoar o vaso do Senhor. Não vamos pedir, aleluia, né? Que não vamos colocar ele nas mãos do Senhor, ele já está nas mãos do Senhor, mas vamos apresentar ele que o Senhor usa conforme o teu querer e a tua vontade. Amado Deus e eterno Pai, ó Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, graças te damos, meu Senhor. Deus, já ouvimos, ó Pai, a tua voz nos louvor, nos testemunho, ó Pai. Agora, meu Senhor, eis aqui, ó Pai, o teu filho, o teu vaso neste momento, ó Pai, a qual, meu Senhor, vai estar ministrando a tua palavra. Usa ele, ó Pai, com autoridade nesta noite. Fala aos nossos corações, ó meu Senhor. Não aquilo, ó Pai, que nós queremos ouvir, não aquilo que ele quer falar, mas o que o Senhor, ó Pai, quer tratar com a tua igreja nesta noite. Toma nas tuas mãos agora, Pai. Toma, meu Senhor, e usa por misericórdia para a glória do teu nome. Abre a janela do céu, conforme o teu querer e a tua vontade. Amém. Saudando a igreja com a paz do Senhor. É muito emocionante estar aqui mais uma vez. Mais emocionante ainda pela barreira que acabamos de derrubar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Já tenho me preparado para estar aqui outros dias. Infelizmente não foi o meu querer, foi o querer do nosso Cristo Jesus. Mas hoje eu quis estar de novo, ele me respondeu. Não que outras vezes ele não tinha me respondido, me respondeu e me trouxe. Eu apenas me equivoquei no horário, no local e na data. O erro foi meu, porque Deus nunca erra. Eu quero que a igreja saiba que Deus está presente neste lugar. Eu quero que saiba que eu vou fazer o máximo de mim para que eu seja breve. Porque o que preparei não é do meu coração dessa vez. É o Senhor que mandou eu trazer a palavra. Foi o Senhor que me trouxe aqui mais uma vez, assim como cada uma dessas almas que aqui se encontram, que são vocês, servos crentes de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu peço para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Mateus 14. Deus se faz presente neste lugar. Glorifique, exalte o nome santo do Senhor. Eu vou ler, porque eu tenho, as horas estão avançadas. 14, Mateus 14, 26 ao 32. Amém?
E preste atenção nessa palavra, irmão, porque ela vai tocar no coração. Espero que seja de todos, assim como no meu também. Porque eu também não vim trazer só as bênçãos do Senhor, eu vim trazer a palavra dele também, as quero receber sobre mim. Amém? E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele colocou um si quando ele fez questão com Jesus Cristo, mestre. Sendo ele um dos discípulos, ele ainda não pôs toda a fé no seu Senhor. Ele colocou um si. E ele disse, Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, que era forte, teve medo. E começando a submergir, ele estava afundando, gritou: salva-me, ó Senhor. Aí ele gritou: salva-me, Senhor. Mas um tempo atrás ele tinha, um instante atrás, desacreditado se era mesmo o Senhor. Mas na hora do sufoco ele disse como morto: salva-me, Senhor. E prontamente, como sempre vai ser, dependendo da sua fé, Jesus, estendendo a mão, tomou ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidar? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Há momentos na vida do crente, há momentos na vida do servo, há momentos na vida do ser humano, independente de sua religião, que nada o faz covarde, nada o faz covarde a não ser o medo. Ele pode estar seguro na mão do seu melhor amigo, mas se sentir medo, ele vacila e abandona o amigo, e para salvar sua vida ele é capaz de matá-lo. Pelo medo. Por desacreditar, o homem pode perder a fé. Jesus Cristo quer pessoas que creem nele verdadeiramente. Amém? Eu vou ler aqui em João 6, 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Aleluia, glória a Deus. Creia, exercite sua fé. Hoje há um caminho para falar de Jesus. Glória a Deus. Eu vou agora em João 6, versículo 36. 35 e 16. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Amém? João 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Creia em Jesus, que Ele está contigo. Glória a Deus. Não importa o seu problema, creia que Ele faz presença hoje. Pode pedir a Ele em pensamentos, porque Ele está te ouvindo. Abra o seu coração, que a palavra é da Bíblia, não é minha. É Jesus. João 6, versículo 41. Murmuravam, pois, eles, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós, creia somente. Amém? João 6, versículos 63, 64, 65 e 66. O Espírito é o que vivifica. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. A carne para nada aproveita. Aleluia, Senhor.
as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Aleluia. Dos 16, muitos discípulos se retiraram. À vista disso, por muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirados? Os homens que andaram com Jesus Cristo, que viram ele fazendo milagre, pastor na igreja, que viram ele fazendo efeitos que homem natural nenhum poderia fazer, que viram fazendo mortos ressuscitar, o abandonaram. Mas nós não abandonamos porque nós estamos aqui louvando a Ele. E é por isso que Ele está aqui, Ele gosta da gente. Seu amor é imensurável, eu não posso explicar. Mas as pessoas que o viram abandonaram. Mas Ele formou eu e tu para estar aqui falando dele hoje, para que todos nós sejamos abençoados, as pessoas que andarem na rua e os vizinhos e onde a voz minha chegar. Porque não é minha mandada pelo Espírito de Deus para alguém. Também quero saber isso. Então perguntou, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Glória, 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 aleluia. Pedro diz: tu tens as palavras da vida eterna. Então é ele que ele queria seguir e servir. João 6, 42 e 43. Aleluia. Não, desculpa. João 6, 47, 48 e 45. Aleluia. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. João 6, 67 e 68. Glória a Deus, aleluia. Creia somente. Então perguntou Jesus aos 12. Perdão. 67, eu já li aqui. Desculpa. Aleluia. Aleluia, Deus. Agora em Lucas, para dar a palavra. Aleluia. Lucas 7, versículo 11. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus de poder de graça. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, glória. Aleluia. Lucas 7, versículo 11 aos 16. Amém? Presta atenção. Olha, se você tem um problema em sua família, eu estou um pouco fora porque eu cheguei atrasado, irmão. Porque você é um levante com nós ali no caminho. Mas eu vim, graças a Deus, Deus me trouxe mais uma vez um desejo do meu coração. Que eu pedi muito a Ele para estar aqui. Aleluia. Ele me trouxe essa palavra para essa igreja, para essa casa hoje. Deus tem me abençoado. Embora o inimigo tenha me levantado barreira, me colocado pedras, me colocado inimigos, enviados por Ele, mas a gente passa por cima dando risada e glória a Deus. Porque quem serve, serve. Quem conhece Deus para falar dele. E vem falar para as pessoas que creem e bendizem dele, que orem ferventes orações. É a oração da igreja que me trouxe aqui também. Porque foi grande o levante e eu não sou ninguém sem as orações. A gente só derruba a casa do demônio com oração em jejum. É a oração em jejum que o mal cai por terra. É a oração em jejum que Deus se faz presente no nosso coração e na nossa vida. Creia somente em Deus. A palavra é essa. Pense no seu problema. Entregue a Jesus que Ele se faz presente. Não é Natanael, não é Rosendo sobrenome, não é Silva. É o profeta Jesus Cristo também não é. É o pregador de uma palavra. E pregar, apregou a palavra para a igreja. Então pense no seu problema.
medite nessa palavra e entregue somente a Jeová, porque é grande a obra em tua vida esta noite. Eu creio em Jesus porque Ele é vivo e se faz presente. A cura do servo de um centurião. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas 11. Lucas 7, versículo 11. Em dia de subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Presta atenção na palavra, irmão. Igreja. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Jesus estava chegando em uma cidade e no mesmo instante seguia-se um funeral. O defunto ia ser enterrado, a mãe era uma viúva e Jesus já sabia disso. Ela só tinha aquele menino para dar alegria e foi tirada subitamente de sua vida, mas foi tirada somente a vida do seu filho. Jamais sucumbiu nesse feito trágico à sua fé. O pior momento da vida de um homem, não sei se os irmãos já perderam um ente querido, é perder uma vida de sua família, seu familiar, ou mesmo que seja um amigo. É perder aquela pessoa que te fazia feliz em certos momentos ou não. O único momento triste que eu encontro uma palavra consoladora, não sei, Jesus te ama, Jesus te consola, é o momento da morte. Esse é o momento que o humano não pode dar afeto nenhum ao próximo que teve a perda, porque é doloroso ao extremo. Mas para Jesus, morrer em Cristo e para os servos é alegria. Hoje eu sei disso e a igreja também sabe. E a mulher estava triste em seu íntimo. O povo não sabia que ali era uma obra de milagre, de mover da essência de Jesus Cristo. Mas eles viram, e todos os seus discípulos também. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chore. Não sei qual o problema da amada igreja de cada um dos irmãos. Eu sei. E hoje eu peço para Deus me enxugar os prantos. E eu sei que Ele logo responde, porque está escrito: os seus anjos passeiam entre vós. O meu problema é pedir ao Senhor: peça para Ele enxugar o teu pranto, porque Ele está te ouvindo. Peça. No seu íntimo, não me fale nada, não. Peça a Deus. Eu não sei qual é mais que Ele está dizendo. É hoje que o teu pranto vira felicidade, em o nome de Jesus. Chegando-se. Como você não vai chorar, meu filho? Você não precisa descer a terra, a descer o pó. Difícil, né? É um momento de fé muito forte. Você chega alguém no seu de algum entre seu Deus o livre e dizer: não chora. Poxa, iriam me tirar como idiota, como imbecil. Eu estava zombando da dor de uma pessoa. Mas Jesus não era nem idiota nem imbecil, Ele era a vida eterna. Portanto, ninguém zombou dele. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que o conduziam, disse com o defunto: jovem, eu te mando, levanta-te. Glória, 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 aleluia, Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sentou-se, e o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus entregou o que antes era defunto e não tinha vida a sua mãe.
Jesus quer te entregar esta noite aquilo que falta agora. Quem tem fé, esqueça meu jeito afobado, esqueça meu jeito de falar, não seguir pelo tom da minha voz, mas seguir pelas palavras que essa voz hoje apregoou aqui. Porque nada de mim, porque nada eu tenho, mas eu tenho em mim a mesma bênção que está sobre nós nesta noite. A mesma bênção que Jesus manda trazer para você de onde quer. E é agora que eu quero receber, porque eu sei que Ele me trouxe aqui. Não fui eu que vim sozinho, Ele me trouxe porque eu quis estar aqui e eu já estou sendo abençoado. Recebam a bênção vocês. O teu problema, diga assim agora: Deus, olha, este é o meu problema. Diga com fé: este é o meu problema, Deus. Eu sinto que o Senhor se faz presente sim. Pense no seu problema. Pense. Glória, glória, glória. Os outros estão aqui. Pense no seu problema. Glória a Deus, aleluia. Pensaram? Amém? Agora, diga: Deus, Jeová, Criador de todas as coisas assim como a mim. Criador de todas as coisas assim como a mim. Resolva-o em o nome de Jesus. A igreja poderia se posicionar em pé para receber a sua bênção. Vai embora.
Em nome de Jesus. É com certeza e exatidão que eu venho falando a cada um de vocês esta noite. Que Deus contemplou o íntimo de cada um e a resposta é dada. Eu vou louvar mais um hino em nome de Jesus. Se a igreja quiser permanecer em pé ou sentada, fique à vontade, porque já foram abençoados. Eu convido nesse hino a irmã Letícia. Glória a Deus, aleluia. Como uma criança sempre faz quando se atira para o mar. Desejo tanto assim ser. Oh meu Deus, não permanece triste, não. É feliz só porque existe. Glória, 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 glória a Deus. É feliz só porque existe. Desejo tanto assim ser eu. Oh meu Deus, eu quero viver para sempre nos braços de Deus. Eu quero viver para sempre nos braços de Deus. Irmã Letícia. Tenho um coração que quer amar, Aleluia. não importa Glória, glória, perder glória. ou ganhar. Desejo tanto assim ser eu. Oh meu Deus. Não permanecem tristes, é feliz só porque existe. Glória, 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 glória a Deus. Feliz só porque existe. Desejo tanto assim ser eu. Oh meu Deus, diga, eu quero viver para Viver sempre para nos sempre braços nos de braços de Deus. Deus. Eu quero viver para sempre nos braços de Deus. Eu quero viver para sempre nos braços de Deus. Eu quero. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós estamos com Cristo presente. Temos que ser no coração de uma criança, sem maldade e amor. Letícia. Tenho um coração que quer amar, Oh, glória. não importa perder ou ganhar. Desejo tanto assim ser eu. Oh, meu Deus. Não permanecem tristes, Não, não. é feliz só porque existe. Glória, 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 glória a Deus. Feliz só porque existe. Desejo tanto assim ser eu. Oh meu Deus, eu quero Viver para sempre nos braços de Deus. Eu quero viver para sempre nos braços de Deus. Eu quero viver para sempre nos braços de Deus. Eu quero viver para sempre nos braços de Deus. oh, nos braços de Deus. Nos braços de Deus. Glória a Deus, aleluia. Letícia, você quer falar alguma coisa para a igreja? Sim. Então fala. Meus irmãos, vocês querem ir para o céu? Amém. Então seja como eu. Glória a Deus. Mais um momento para a palavra. Eita, Deus te
quero muito profundo. Você é já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem, não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê, o que eu fiz, Senhor, pra não merecer. E misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus. Está aqui. E tantas coisas Jesus está aqui. prometeu. Que se faz Mas essas coisas vão glória, glória a Deus. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que Aleluia. fazer. Entregue a Ele os seus problemas. Desespero não Entregue a Ele os seus te problemas deixa. agora. Se Deus tem algo profundo contigo. Ei, meu irmão, Ele é contigo. O que Deus preparou é bem melhor. O que Deus tem pra ti não é bem melhor. Pelas promessas tem em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Pelas promessas tem em Cristo. Ele é contigo. Creia, somente nas promessas de Deus nesta noite. Apenas creia, creia e creia. E tudo será possível em o nome de Jesus. Irmã Marcela Letícia. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. Agora o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ei, meu irmão, Ele é contigo. o que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti não é bem melhor. Creia, creia em Cristo. Ele é contigo. O Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia, creia em Cristo. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Aleluia, Deus. Glória, glória a Deus. Oh, glória a Deus, Aleluia. aleluia. Deus também é fiel. Aleluia, glória a Deus. Glória. Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu louvo o Senhor Maravilhoso. mais um dia. Glória a Deus, maravilhoso. Eu louvo o Senhor mais uma noite. Aleluia. Eu congreguei, eu estou feliz, eu estou satisfeito. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor porque Ele é bom, igreja. Eu louvo ao Senhor porque eu peço e Ele me responde. Eu louvo ao Senhor porque o meu coração e as lágrimas, o meu coração palpita e pula, e as lágrimas de meus olhos é de felicidade. Sabe por que estou feliz e chorando? Porque Ele me trouxe aqui. Sabe por que estou feliz e chorando? Porque estou feliz, contente. Porque Ele provou mais uma vez para mim que mesmo que se levante o mar Aleluia. e tente me afogar, Ele me arrasta de lá. É Deus. Porque Ele está aqui. Glória a Deus. E o mar são os meus problemas que Ele resolve. Assim como os teus problemas que estão resolvidos será resolvido.
Se não foi, vai ser em nome de Jesus Cristo. Permaneçam na fé, permaneçam caminhando, permaneçam mostrando ao mundo que nós somos povos de Deus. Jesus manda te dizer que Ele está te preparando para algo forte, grandioso. Receba. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço que a igreja mais uma vez se levante, os pastores e os missionários, os evangelistas. Eu peço que a igreja ore junto com o pastor pela minha família, pela minha vida. Eu agradeço a Deus e também a vocês por serem pacientemente em Jesus e não em mim. Sintam-se abençoados e orem por mim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço ao nosso irmão Nata por mais uma vez estar aqui presente, pastor Ronaldo. Nós temos que marcar um dia para ir lá, meu irmão. É um pouquinho longe, não dá para ir. Vamos marcar uma hora para nós ir todo mundo lá, marcar com a Camila, com a irmã Diana. Hoje a posição que eu não vou falar do problema, já por isso mas eu estou um momento tempestuoso na minha vida hoje. E se não fosse esse homem aqui, é um homem que me resgatou da lama e me levou para dentro da casa do Pai. Quando vem nas outras vezes pisar o outro, é compromisso, tá? Mas ele falou comigo, vamos, eu vou ter meio caminho para casa. Aleluia. Amém, irmãos? Então, vamos marcar um dia para nós ter lá na igreja do pastor, lá na Chácara Guanabara. Você já ouviu falar? Passa o cadeião, tá bom, e entra a mata dele ali. Tem umas 2 horas chega. Olha lá, ele está contando para ir na campanha. A igreja quer ir lá na campanha um dia? É terça-feira, terça e quinta, né? Terça-feira. Se os irmãos quiserem marcar, só tem que sair daqui umas 6 horas, porque é 2 horas de viagem. 45 minutos. 45 minutos só para chegar ali na letra, né? Amém? Nós vamos marcar um dia para nós sair lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu já fui lá, eu, a irmã André, mas a gente tivemos um dia, né? O André, nós vamos marcar de novo. Está no meu lugar, pastor? Um pouquinho para frente. Amém. 5 minutos mais da mata dentro ali. Amém, você viu? E foi de noite, eu fiquei com medo, que ele está acostumado aqui na cidade, chega lá no meio daquele mato, lá só vem mato de um lado para o outro, você fica meio apavorado. Amém? Estenda as mãos para cá, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Depois eu creio que o pastor tenha alguma revelação a passar, aí ele vai estar passando. Aleluia, Deus. Senhor Deus, Pai, quero te agradecer já, meu Pai, em nome de Jesus, pela vida dos teus servos que aqui estão. Meu Pai, que o Senhor trouxe eles, meu Pai, eu creio que o Senhor também vai levar eles em paz, daquela todos embaraços, todos infelizmente, e abençoar a vida dos seus filhos. Pai, abençoa também a vida de cada um que esteve nesse culto nessa noite. Pai, derramando o seu poder, a tua bênção, a tua unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive e reina para todos sempre. Estenda as mãos para cá, diante da bênção apostólica, e o pastor hoje vai estar passando a revelação que Deus usou para ele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senta todo mundo. Deus é fiel, irmão. Aleluia. Pastor, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Eu só quero dizer para os irmãos que permaneça firme na presença do Senhor. Amém? Coloque de pé, varão aqui abençoado. Homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ei, caralho, subida ré. Quando nosso irmão louvava o último hino aqui, irmão, aleluia, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me mostrava, aleluia, que entrava um general aqui, aleluia. Brasão descia aqui, irmão, de todos os lados, marchava até a sua frente e dizia desta forma: descanse, descanse em mim,
porque eu estou na peleja, diz o Senhor. Esta peleja não é nossa, mas é minha. Eita Deus! O Senhor diz para tu descansar, homem, que Ele vai te dar vitória. E aonde Ele mandar tu abrir a boca, ei, devasso. Tem pessoas que não têm gostado, mas abre a boca, porque o Senhor está no meio do negócio, diz o Senhor. Amém? Graças a Deus. O Senhor te calça com sapato de fogo, meu irmão. Sai, irmão, no meio aqui. O Senhor te calça com sapato de fogo. O Senhor manda te dizer: pare de ser covarde. Muitas das vezes a irmã, aleluia, pode dizer até para filhos, para esposo, ou até para ela mesma: nossa, acho que eu estou engordando. Mas está engordando espiritualmente, porque está engolindo muitos rostos do Senhor aqui neste lugar. O Senhor tem passado algo, irmã. Fale, pode falar, doe quem doer. Ah, mas eu vou sair, que Deus que sai, que Jeová sabe de todas as coisas, mas entregue. Sabe o que o Senhor manda dizer? Ô mulher, ou tu quer que eu te lance remante ou comande que é fácil em cima do leito para tu saber que eu sou Deus? Lembras tudo de onde eu te tirei, meu açúcar, né? Não seja covarde, irmão. Doe quem doer. Aleluia. Mas o Senhor é quem usa a tua boca. Sabe o que é que diz? Deva subir derrência. Muita murmuração, irmã, contra a tua vida. Mas o Senhor, Ele está no controle. Amém? Agradeço a oportunidade, irmão Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Só falta uma coisa. Para terminar em nome de Jesus.